Olá pessoal, paz e bem, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos conversar sobre o Evangelho do dia. Hoje, 1º de setembro, um novo mês começando. E antes de a gente começar, convidar você a participar do nosso desafio bíblico, que começa hoje, 8 horas da noite. Começa o nosso desafio bíblico. Quantos livros nós conseguimos ler da Bíblia, conhecer mais esses livros durante esse mês de setembro? Então convido você a participar desse desafio. Então vou deixar aqui embaixo o link do vídeo para você entender esse desafio, e também no final do vídeo vai aparecer aqui em cima. Tudo bem? Hoje o Evangelho desse dia 1º de setembro de 2025 é o Evangelho Lucas 4, 16 a 30. Vamos ao texto? Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde tinha sido criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Faz também aqui na tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão uma viúva que vivia em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos nas sinagogas ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um profeta não é bem reconhecido em sua família, em sua pátria. Aqui nós temos no Evangelho de Lucas esta narrativa deste não reconhecimento, dessa relação turbulenta com os da sua casa. Por que eu falo da sua casa? Porque Jesus não foi criado, ou não cresceu numa kitnet, ou como nós entendemos as casas de hoje, cercadas de muro. Não. O filho era filho da comunidade. Todos ajudavam a criar os filhos, uns dos outros. Por isso que se chama irmãos, A palavra irmãos nem sempre nesse tempo se remetia à questão sanguínea. E também outro testemunho que se dá desta confiança que os pais deixavam os seus filhos sendo criados, pelas tias, pelos parentes conhecidos dessa pequena cidade, desse pequeno grupo, quando Jesus foi perdido lá, quando desceram para Jerusalém. Nós contemplamos no 5º mistério gozoso, a perca e o reencontro do menino Jesus no templo. Porque você pergunta, por que Maria e José só deu conta dele depois de 3 dias, É claro que o número 3 tem um valor simbólico na narrativa bíblica, um tempo necessário,
Tá, mas é mais do que isso também. Revela que esta confiança poderia estar na caravana das mulheres, dos homens, poderia estar com outros que nós chamamos de pré-adolescentes ou adolescentes, né? Porque existia essa confiança. E assim foi criado Jesus. E é neste lugar aí, Nazaré, que quando ele começa a revelar quem ele era, não só por falar, mas por se comportar, os primeiros que não acreditam são justamente os de sua casa. Mas não é ele, o filho de José? Seus irmãos não estão todos aqui conosco, suas irmãs? Ou seja, foram criados na mesma tribo, né? Chamado de irmãos e irmãs. E eles desconfiam, né? E aí, com esse fechamento que eles tinham, eles não conseguem ver Jesus como o Messias, né? Não conseguem. Por mais que ele fizesse, eles testemunharam alguns milagres em Cafarnaum. Cafarnaum é perto de Nazaré, né? Que certamente Jesus, com seu pai José, quando mais adolescente e jovem, deve ter ido trabalhar em Cafarnaum, né? E conheciam Jesus, o filho do carpinteiro, também em Cafarnaum, mas principalmente em Nazaré. Jesus foi criado ali junto, mas como pode alguém aqui de Nazaré ser famoso, fazer milagres? Então, esse preconceito que trava os seus ouvintes, né? Quando ele lê o texto de Isaías e fala, hoje se cumpriu essa profecia, aí eles não gostaram, né? E mais ainda, né, quando Jesus percebe que eles não estavam gostando, ele ainda vai citar a viúva de Serepta, também o leproso, o sírio, né? Ou seja, que não é da tribo, né? Que não é não tem ascendência, né? Do povo escolhido. Ah, pronto, né? Quando Jesus usa retoma esses textos antigos, eles sentem desafiados, sentem desqualificados. Mas Jesus estava revelando a falta de fé deles. Que da mesma forma que o antigo Israel não ouvia e nem cumpria, né, desobedecia os mandamentos do Senhor, eles também fazem a mesma coisa. Eles continuam no mesmo erro. É para eles primeiro a palavra dirigida, mas eles continuam no mesmo erro, da descrença, né? Se pegaram mais aos ritos do que qualquer possibilidade de novidade, né? Nenhuma. Nem releitura, nem a presença do próprio Filho de Deus. Eles estavam fechados em suas normas, em suas leis, em suas tradições. Não enxergaram Jesus. Então, a pergunta que nós devemos fazer, né, mesmo nós cristãos católicos, estamos muito fechados nas nossas convicções doutrinais? Aqui eu não estou levantando questões ou dúvidas sobre a doutrina, eu estou dizendo que a doutrina são setas, são indicações que podem nos indicar como que o Senhor pode agir no nosso meio hoje, né? Mas quando nós fixamos somente aí, a gente não aceita novidade nenhuma, não entendemos que grande parte das leis que nós possuímos, elas precisam ser sempre relidas, sempre a partir do olho da misericórdia e do amor, né? Sempre relidas, sempre atualizadas. Eu não posso ficar com a mesma mentalidade da Idade Média, né? Conservando aquilo que é essencial, aquilo que é os dogmas, vamos dizer assim, né? Os dogmas, mesmo as afirmações de fé profundas, elas precisam ser sempre olhadas novamente, conservando o seu núcleo, mas sempre em linguagens mais compreensíveis, né? Não se muda o núcleo dela, mas se muda e se aprofunda o que elas indicam, né? E assim nós não podemos cair, né, no mesmo aqui perigo deste pessoal da sinagoga de Jesus, que não reconheceu o Messias e queria até mesmo matá-lo, né? O povo da sua cidade, do seu povoado, queria matar Jesus, né? Pense só. E aí estavam os familiares juntos também, né? Os parentes. Muito bem, vamos assim seguir firmes, convidando você para o nosso desafio do mês da Bíblia. Começa hoje às 20 horas, tá? Vai ter o primeiro vídeo e que nós vamos ter um pequeno momento que nós vamos
começar um livro. Quantos livros da Bíblia nós somos capazes de ler no mês da Bíblia? Top esse desafio? Então fica comigo, vem comigo nesse desafio, tá? Só clicar aí no vídeo, você vai assistir e vai explicar bem rapidinho, nem 2 minutos, como que vai ser esse desafio. Conto com vocês, abraço, Deus te abençoe. Tchau, com Deus.